Sabe qual que é o tema dessa mensagem? Eu ressuscitei. Você pode dizer comigo isso? Eu ressuscitei. Mais uma vez, vamos lá? Eu ressuscitei. Amém. Lucas capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 15. Os irmãos que já encontraram, digam amém. Lucas 7, de 12 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, bendito, fala aos nossos corações através da tua palavra nessa noite, que é viva, eficaz e poderosa, e não volta para ti sem fazer aquilo que é a tua vontade, sem realizar a tua vontade. Eu peço agora a tua bênção sobre nós, sobre cada um que aqui está nesta noite. Ó Deus, desperta-nos a vivermos cada dia mais para ti, e que nós possamos, ó Deus, fazermos jus àquilo que um dia o Senhor realizou nas nossas vidas, que é nos trazer uma nova vida em Cristo Jesus. E agora vivos, regenerados como fomos, ressuscitamos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos trouxe a vida, que nós possamos viver para ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, esse mês de agosto, a nossa denominação, talvez outras também, comemoram e lembram e relembram o jovem. E esse mês de agosto foi um mês de muitas atividades para os jovens da nossa igreja, né? Já foi falado aqui no início do culto, todas as atividades que nós tivemos no mês de agosto. Ontem nós tivemos um filme, algo muito interessante também, que aconteceu na vida de um jovem. E o Senhor me trouxe essa palavra primeiramente porque trata de um jovem, trata da ressurreição de um jovem. E também porque nós estamos numa série de oração, jejum e oração pela família, e também falando de milagres, nos últimos cultos, sempre falando de milagres. Então esse texto, ou esta história, ela vem suprir essas duas questões, porque eu queria trazer uma palavra aos jovens, no finalzinho do mês, o último domingo do mês de agosto, mas também ao mesmo tempo falarmos de milagre, e que no caso aqui não é só para os jovens, mas para toda a igreja. E esse texto me chama muita atenção, começa me chamando a atenção, porque Jesus vinha e estava já chegando à cidade de Naim, quando ele chegando praticamente na porta, aproximando-se da porta da cidade, saía este enterro, saía esse sepultamento. Ele vinha de um período, ou de uma última ação dele, em que nós temos aqui, que foi a cura do servo de um centurião, que é a primeira parte do capítulo 7 de Lucas. Então, dá para imaginar a cena. Ele vinha com um grupo, sempre tinha alguém seguindo Jesus, os irmãos sabem disso, as multidões andavam com ele, atrás dele, para ver o seu próximo feito, o seu próximo milagre, e vinha com ele então uma multidão ainda comentando do último feito de Jesus, da cura desse servo. E agora esse povo que vinha alegre, que vinha feliz, que vinha contente, encontra-se, depara-se com um grupo de pessoas tristes, saindo para um sepultamento, todo mundo triste. A palavra de Deus fala aqui que a grande multidão da cidade seguia aquela mulher, aquela viúva, enquanto outros levavam o esquife
que era uma cama onde eles carregavam, onde eles transportavam o defunto, o morto. E Jesus, quando viu aquela cena, mesmo pessoas atrás, talvez ainda celebrando a cura, celebrando o último feito de Jesus, aquela festa, Jesus olha para aquela mulher, a palavra diz no versículo 13, que nós já lemos, que Jesus se compadeceu dela. Aqui eu já paro para pensar com os irmãos, o Senhor se compadecer. Isso é algo que vem do seu grande amor, o amor compassivo de Cristo. E é impossível sabermos quantas vezes nós já recebemos um favor imerecido de Jesus, do próprio Deus, devido apenas ao seu amor. Não há nada que a gente faça para receber. Não foi essa viúva que pediu. Não foi como outros casos que foram até Jesus pedir. Não foi a multidão que falou: Jesus, faça alguma coisa. Não, foi a compaixão de Jesus. Foi o amor de Jesus. E a forma como Jesus viu aquela cena acontecer, tocou profundamente o seu coração. Ele se compadeceu, virou para aquela viúva e disse: não chores, não chores. Um pedido um tanto estranho, tal como eu chegar em você que está alegre e falar: não fique alegre, você está alegre. É chegar em alguém que está triste e falar: não chore. Eu não sei como aquela mulher encarou isso. Eu não sei qual foi o olhar daquela mulher para Jesus, se ela o reconheceu de pronto e soube quem estava falando com ela. Mas Jesus imediatamente, ele tocou o esquife, ele tocou aquela cama. As pessoas pararam com o toque dele, como se ele já segurasse aquela cama: para aí. E aí as pessoas parando, ele disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Nessa noite, falando diretamente ao jovem, porque esse milagre aconteceu na vida de um jovem. Ele trouxe um jovem à vida. E eu disse que o tema dessa mensagem é: eu ressuscitei. Jovem que aqui está, quero primeiramente falar com você, mas essa mensagem é para toda a igreja, claro. Jovem, eu quero falar com você especificamente nessa noite. O que você tem feito para o Senhor? E como você tem vivido diante dele, a partir de um princípio, a partir de algo, ele trouxe você à vida. Você é jovem que já passou aí maus bocados no mundo, sabe o que é viver lá no mundo, e ele te trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele tirou você das trevas, ele tirou do lamaçal do pecado, ele tirou da morte espiritual, te trouxe para a vida. Como você tem vivido para Jesus agora com essa nova vida? Eu pensei em chamar algumas pessoas aqui à frente, aleatoriamente, de surpresa, e fazer uma pergunta: o que você faria? Ou como você agiria a partir de então, se você soubesse que Jesus te trouxe a vida? Eu gostaria mesmo de chamar, mas eu fiquei temeroso de uma coisa: de chegar aqui e as pessoas não terem muito projeto para a sua vida, e não ter o que falar. Pastor, que é isso? Está julgando? Não, irmãos, eu estou falando que às vezes as pessoas iam chegar aqui e não ter muito o que falar. Como se, por exemplo, eu chamasse alguém aqui e falasse assim: se você amanhã descobrisse, sexta você tirou o último extrato, e amanhã você descobrisse, ao tirar o extrato, que entrou na sua conta um valor de sexta para sábado que você não esperava, e o que você faria a partir de então? Eu sei que muita gente ia falar: eu ia pagar minhas dívidas, eu ia fazer não sei o que lá. Então, às vezes falta o que a gente falar quando a gente recebe uma bênção de Deus. A gente fala de coisas óbvias.
Mas se você não foi ressuscitado, no sentido da palavra literal aqui, de que você morreu, foi declarado morto, o papel do hospital já tinha sido emitido, só faltava levar para o cartório para sair a certidão de óbito, e que depois você soube disso e agora está vivo de novo. O que você faria? Não tem que causar nenhum impacto na nossa vida vir de uma morte física maior do que o impacto da morte espiritual em que nós vivíamos e que Jesus nos ressuscitou dela. Nem deve trazer um maior impacto isso. Hoje as pessoas, porque estão atrás de sinais miraculosos, isso aqui seria um grande feito, e de fato foi. Mas o que eu quero trazer à sua memória nessa noite, não somente para o jovem, é que nós um dia também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus nos tirou dessa situação. Jesus nos tirou desta condição. E agora? Esse jovem, como diz a palavra, que recebeu essa ordem de Jesus, porque ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha o que a palavra diz no versículo 15: que sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Quando esse jovem senta-se e começa a falar, no original, a palavra que é usada aqui é a mesma palavra para proclamar. E alguns estudiosos, comentaristas vão dizer que quando esse menino sentou-se, automaticamente ele começou a glorificar a Deus e a falar sobre o poder de Jesus. E eu e você, que passamos por uma ressurreição um dia, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós temos proclamado. Agora vai começar a mudar um pouco aqui, não falar só para com o jovem, mas só para terminar essa parte, porque é o mês do jovem. Jovem, você tem se calado lá na sua escola, você tem se calado lá no seu trabalho, você tem se calado lá na faculdade onde você estuda, onde você está se formando. Por que você está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Alguns vão dizer: pastor, está faltando um pouco de emoção na minha vida. Ultimamente eu não tenho muito para falar. Falar o quê? O que você tem para falar melhor do que Jesus ter tirado você da escuridão, ter tirado você do caminho que te levava para o inferno? E hoje, seguramente, aqueles que estão em Cristo estão indo para o céu. O que mais você tem de importante ou de interessante para falar? Ele não me tirou do caixão como esse moço, ele te tirou de um caixão que te levava para o inferno, que era a morte espiritual. E muitas vezes você ainda tem se calado. Eu quero chamar a atenção do jovem, porque nós temos percebido que, e até mesmo fora do Brasil, que a juventude, os jovens têm entrado por esse caminho de comodismo. Alguns até porque já estão com o exemplo dos pais. A minha geração, porque eu tenho filhas jovens hoje, uma de 18 e outra de 21, a minha geração talvez já deixou a desejar. E se nós não tomarmos cuidado, esta geração de jovens agora, que não teve boas lembranças, ou que não teve um bom ensinamento dos pais quanto a servir ao Senhor, não repassarão aos seus filhos. E é possível que talvez os netos, ou no máximo os bisnetos desta geração, não servirão mais ao Senhor. Porque os pais desta geração já foram se calando. Os jovens estão se calando cada vez mais. Aí a gente ouve falar que tal igreja implantou um trabalho específico chamado culto para tribos urbanas. Não, porque senão não atrai o jovem. E é tão interessante isso. A gente tem aqui trabalhos dinâmicos para os jovens também. Não digo que isso é errado, mas você
falar que esta é a única forma de trazer um jovem para a presença do Senhor, falando que a gente precisa falar a língua do jovem. Irmão, quem tem que falar a língua de alguém aqui é o jovem que tem que falar a língua de Deus, da palavra dele. A gente não pode inverter os princípios aqui. A gente não pode inverter as coisas, os valores, para falar que a gente tem um jovem na igreja, porque a gente faz alguma coisa que, arranca o passarinho do oco, então eles vêm. O jovem que reconhece que Jesus um dia o tirou das trevas, que Jesus um dia o trouxe da morte espiritual, porque ele estava morto nos seus delitos e pecados, e agora ele vive uma vida nova. Este jovem pode declarar Jesus e proclamar Jesus como o jovem filho da viúva que estava morto, ressuscitou, porque de fato eu e você, nós ressuscitamos também. Hoje nós vivemos uma nova vida, aleluia. Mas eu disse que eu não ficaria só falando do jovem ou para o jovem, até porque eu me baseio em algumas situações. Vocês sabem até que idade que vai a juventude? Sim ou não? Sabe ou não? Até quantos anos vai a juventude? Que é declarado aí, reconhecido. Quantos anos? Dizem 35 solteiro, né? Se solteiro, até 35 anos. Até 35 anos. Aí a nossa convenção, a JUBESP, Juventude Batista do Estado de São Paulo, foi um pouquinho melhor aí, mais generosa, e disse que agora é até 40. Quem está solteiro e tem 40, ainda é jovem. Não adianta espremer mais não, né, irmão Clóvis? Já passou mesmo, né? Então até 40 e solteiro, tá certo? Casou, já assume uma outra faixa etária. Casou-se, já começa a viver a vida adulta. A nossa igreja aqui é tão generosa também, que ela tem uma classe na IBD que chama Jovens Casados. Tem uns jovens casados lá deixa quieto, mas a gente fala que ainda é jovem casado. E eu sei por que você se sente jovem. Você se sente jovem porque você vai dizer para mim: ai pastor, eu tenho um espírito jovem. Então tá, até 35 ou 40 anos solteiro é jovem, mesmo que casou-se, mas casou um pouquinho novo, quer passar para a vida adulta, a gente inventa mais um negócio e põe jovens casados. Então tá bom, você continua jovem. Aí eu quero mostrar para você na palavra que talvez você ainda é jovem em mais uma modalidade, uma terceira. Não é solteiro abaixo de 40, não é um jovem casado mais, porque você já passou dos 45, 50 anos e já é casado, então não é mais um jovem casado. Mas tem uma terceira modalidade que ainda te enquadra como jovem. Você sabia disso? Tem um monte de gente fazendo assim, ó. Ai, que beleza. Mas vamos ver se é beleza mesmo. Vamos ver se é beleza mesmo. Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 João capítulo 2. Muitas vezes eu tive esse versículo na minha adolescência, na minha juventude, como tema, como versículo chave, como versículo base de um retiro de jovens. Porque 1 João capítulo 2, versículo 14, na parte C do versículo, que a parte A fala dos filhinhos, a parte B fala dos pais e a parte C fala dos jovens. Então a partir dos jovens, olha o que a palavra diz aí, 1 João 2,14c. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Entre os filhinhos e os pais estão os jovens na igreja. E estes jovens aqui não está ligado à faixa etária, mas sim o momento da vida espiritual que você está vivendo. Talvez você tenha 50, 60 anos e se enquadra ainda lá nos filhinhos, porque esses filhinhos aqui é para os novos na fé. Talvez você já tenha décadas que serve ao Senhor, que vem à igreja,
mas ainda é um filhinho que ainda está conhecendo a Deus. Está meio duro o aprendizado aí, né, irmão? 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e ainda está aprendendo a obedecer o papai. Se a gente encontrar um menino mesmo, uma moça, um moço de 20 anos que ainda chupa chupeta, o que a gente vai pensar dele ou dela? Tem um atrasinho, né, pastor? O que está acontecendo com aquele menino lá? Mas existem esses filhinhos no seio da igreja. Eu quero mais uma vez declarar a você que, embora nós possamos contextualizar o texto também para jovem, em sentido de faixa etária, jovem, vocês são fortes, mas o endereço deste versículo ou desse texto como um todo não era especificamente para falar de faixa etária, mas para falar de como o apóstolo aqui entendia a subdivisão na igreja: os filhinhos, os jovens e os pais. Os pais são aqueles que já estão idôneos na fé. E tem gente que muito cedo se torna pai na igreja, porque ele traz pessoas para a presença de Deus e ele cuida daquela pessoa, discipulando, tratando, ajudando, abraçando, e ele se torna um pai. Por isso que não tem a ver com faixa etária, porque nós vemos aí pessoas com 30 anos, 35 anos, 25 anos. Eu comecei meu ministério com 27 anos, jovem na idade, mas Deus já me deu uma responsabilidade de que eu precisava ser idôneo na fé para conduzir um rebanho. Então você que não se enquadrou na juventude, porque tem mais de 40 anos, mesmo solteiro, mas mais de 40 anos, ou você que não se alinhou aí como um jovem casado, porque já passou de 40 e está casado, provavelmente você ainda seja um jovem na fé. Por isso que eu disse que essa mensagem ela ia abrir um leque num determinado momento e serviria para toda a igreja. Para toda a igreja. O jovem, na ótica aqui do apóstolo, são aqueles que são fortes na luta. São aqueles que já estão realmente lutando contra o mal, contra o diabo. Mas como jovens que são, na fé, tem todos os desafios que o jovem na faixa etária, quero que você entenda, passa. Porque ainda estão na luta para vencer o maligno, as propostas do maligno. São pessoas que já estão na igreja há algumas décadas, sim, no serviço de Deus, mas são jovens, porque ainda estão atravessando, e estão vencendo, glória a Deus, porque o texto aqui diz que a palavra de Deus permanece em vós, está afirmando que estes jovens na igreja, estes jovens que estão ainda passando pelo crescimento, eles têm vencido o maligno, a sua luta já está se tornando em vitória, e João aqui está dando ênfase à segura posição, de que todo cristão chegou, pelo menos tem que ter chegado, à postura de um jovem na fé. Agora, se você ainda é um filhinho na fé, talvez porque nasceu há pouco tempo, é uma situação. Mas se você já nasceu em Cristo há muitos anos, e ainda é como um filhinho que está ainda conhecendo o Pai, porque você ainda é desobediente, as coisas que Deus manda você fazer, a sua palavra declara, você ainda não quer viver à risca. Eu desafio você nessa noite a mudar de faixa etária na fé. Você precisa se tornar um jovem que é forte, e que forte como se esforça de fato para que a palavra de Deus permaneça em você. Então quando alguém passar perto de você agora e falar assim: oi jovem, e você fala: esse rapaz está doido, tem 50 anos, está me chamando de jovem, tenha como elogio, porque um jovem na fé, um jovem de verdade na fé é forte. Um jovem de verdade na fé é aquele que está ainda se esforçando
mas a palavra de Deus permanece nele, e ele está fazendo com que a sua vida se amolde à palavra de Deus, que a sua vida se amolde às exigências da palavra de Deus. Eu, quando jovem, agora faixa etária, 18 anos, 19 anos, eu me lembro que eu sempre buscava, sempre me esforçava a ser melhor, porque devido àquelas questões da própria idade, as tentações, as facilidades também, a gente não pode deixar isso de lado. O jovem, ele pode incorrer em mais erro. Por isso que a única coisa que o jovem tem a seu favor, e como base segura, claro, Jesus é toda a base, mas a base para que ele continue firme na fé é a palavra de Deus. Tanto que Salmo 119:9, não precisa abrir lá, Salmo 119:9 diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Deveras, observando-o segundo a tua palavra. O jovem faixa etária e o jovem na fé não pode perder de vista que a palavra de Deus precisa sempre ser observada e guardada em seu coração, e buscar de toda forma viver a palavra, para que você possa guardar puro o seu caminho. Mas falando de novo de comodismo, algumas pessoas falam: eu assumi a fase adulta na fé. Você já é um pai? Já, pastor, sou um paizão. Então ensine, ajude os mais jovens, esses que estão ainda vencendo o maligno, esses ainda que estão buscando na palavra vigor. Ajude os filhinhos, ajude aqueles que nasceram de novo agora, há pouco tempo estão vivendo a fé. Ajude. Agora, se você quiser falar para mim que você está vivendo já na fase adulta, mas você ainda está incorrendo, ou está ocorrendo constantemente na sua vida, erros, práticas, quando você ainda era incrédulo, ou logo quando você nasceu de novo, que você ainda estava entendendo a palavra de Deus. Se você ainda tem áreas da sua vida que você precisa controlar, vencer práticas que você já percebeu, você mesmo já percebeu, sendo sincero com você mesmo, que você precisa mudar, porque você ainda está vivendo aquelas coisas lá do velho homem. Então, na verdade, você não está na faixa etária de um adulto, de um idôneo na fé, de um pai na fé, mas você está regredindo. É preciso nessa noite pensarmos com sinceridade. E jovem que aqui está, inclusive na faixa etária, você que está aí entre os seus 17 anos até os 35 ou 40 anos, e é solteiro, com todo vigor, a mesma palavra que te elogia também é uma palavra que traz responsabilidade sobre você. Você que é jovem na fé, está aí servindo ao Senhor há 10, 15, 20, 25 anos, ainda é um jovem na fé, ainda está crescendo na fé. A palavra de Deus também traz responsabilidades para que você viva. Eu sei que alguns vão sair felizes daqui, porque descobrirão que são pelo menos jovens na fé, apesar dos seus tantos entas, ainda são jovens na fé. Mas não percam de vista que o jovem na fé, como ele tem essa força, como ele tem esse vigor, porque ele nasceu de novo, aprendeu como respeitar a palavra, como servir a Deus, como obedecer a Deus. Agora essa palavra deve permanecer em seu coração, e agora é preciso amoldar a sua vida à palavra de Deus, sem perder isso de vista jamais. É por isso que uma igreja jovem, agora eu estou misturando tudo aqui, não só em faixa etária, mas uma igreja jovem, de pessoas que estão amoldando a sua vida à palavra de Deus, pessoas que são fortes espiritualmente, pessoas que realmente buscam todos os dias vencer o maligno, não se conformam
com a malignidade, não se conformam com a corrupção na sua vida, de ficarem pecando, errando e achar isso normal. Por isso que uma igreja que tem jovens é uma igreja de êxito. E eu creio que aqui na nossa igreja nós temos muitos jovens, muitas pessoas que lutam, muitas pessoas como esses jovens aqui que eu vou ler de novo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E por causa disso, porque a palavra de Deus permanece em vós, olha a conclusão do apóstolo: e tendes vencido o maligno. Aleluia, glória a Deus. Vencido o maligno, vencido o inimigo das nossas almas. O maligno aqui na versão que eu estou lendo está maiúsculo, porque faz menção a uma pessoa mesmo. Não é malignidade, não é o ato da malignidade, é o maligno mesmo. É a pessoa do inimigo. Você só vai vencer, você só será vitorioso se você se fortalecer no Senhor, na sua palavra, como um jovem. Como um jovem, como aquele que busca no Senhor o renovo, porque o jovem faz isso, né? Ele busca renovo, ele busca renovo. É muito bom quando a gente encontra pessoas de certa idade e estão buscando um renovo, mesmo para a sua vida física. Por exemplo, fazendo um exercício, alguma coisa assim, não é legal? Outro dia eu encontrei com uma tia, minha tia hoje ela deve ter 79 anos. Semana retrasada eu a vi. Ela sai do outro lado da cidade, pega ônibus para fazer exercício aqui próximo à igreja ali, ó, esquina com a Avenida Mirassolândia e o Linhão ali. Ela vem fazer exercício aqui. E a semana retrasada eu a vi. E ela disse de novo para mim uma frase: eu escolhi a velhice que eu queria ter. Por isso que eu não paro. Ela vende até hoje coisas de cosméticos e tal. E ela faz questão de entregar para as clientes dela, seja qual lado da cidade for. Não, eu vou aí, dona Maria, buscar. Não, eu vou levar. Um esforço de se manter forte. Um esforço para manter-se forte, rejuvenescida. Agora eu quero aplicar as nossas vidas com relação à palavra de Deus. Se você está se sentindo fraco, você está se sentindo desmotivado, você não tem vontade de vir à igreja, você não tem vontade de se envolver com as coisas de Deus, você não tem vontade de servir a Deus como você servia, olha, a juventude está indo, hein? Porque o jovem é forte. Então você precisa exercitar. E uma forma de exercitarmos é, de fato, guardando a palavra de Deus e nos amoldando a ela a cada dia. Assim nós seremos jovens. E isso vai inclusive influenciar também o nosso corpo físico. Porque é maravilhoso quando a gente vê pessoas de certa idade no físico envolvendo-se com a obra de Deus, e vão para o retiro, e vão para outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e aquele vigor que ultrapassa o vigor físico, porque devido à idade tem as dores no calcanhar, as dores no joelho, as dores não sei aonde, mas estão lá porque o vigor espiritual é muito maior. E quando nós de fato somos jovens na fé, e já indo para esse outro passo que é ser pais também, pessoas que ensinem, a nossa vida sempre será renovada, diferenciada. E assim como o Senhor quer usar o jovem, esse de idade, jovem, o Senhor quer usar você jovem, independentemente da sua idade, mas que tem um espírito que realmente ama ao Senhor e busca o Espírito Santo de Deus. Nós começamos cantando isso hoje, e que busca o Espírito de Deus para que a sua vida, a sua fé seja renovada a cada dia. Saia daqui nessa noite renovado pelo Senhor, amém? Mas também com essa responsabilidade como um jovem, de ser forte, de vencer o maligno e de fazer com que a palavra de Deus permaneça em você. Feche os seus olhos agora. Eu
quero levar você a um tempo de oração, para que você pense na sua vida.